Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de discutir com você um pouco a respeito das posições relativas de retas e planos no espaço. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Inclusive, aproveita e faz isso agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que esteja precisando de uma ajuda em álgebra linear, porque desta forma você vai estar ajudando no crescimento deste canal. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo deste vídeo é apresentar de maneira algébrica como podemos classificar com relação à posição duas retas, dois planos e uma reta e um plano. Em outras palavras, eu vou considerar esses entes no espaço tridimensional e uma vez que eu posso ver esse espaço tridimensional como espaço vetorial R3, eu vou classificá-los com relação às posições que eles podem assumir. Para isso, nós começaremos analisando duas retas. Duas retas R1, que é dada por R A1V1, e R2, dada por R A2V2. A1 e A2 são pontos de R1 e R2 respectivamente. V1 e V2 são um dos vetores diretores de R1 e R2 respectivamente. Essas retas serão coplanares quando elas estão no mesmo plano. Se elas não forem coplanares, então nós chamamos essas retas de reversas. E nesse caso, a interseção entre elas é vazia, não tem ponto em comum. Em particular, se R1 e R2 forem coplanares, então um e somente um dos seguintes casos pode ocorrer. Ou a interseção delas é vazio, e aí neste caso nós dizemos que elas são coplanares e paralelas. Ou a interseção delas dá um ponto, e neste caso nós dizemos que elas são coplanares concorrentes. Ou a interseção delas dá uma das retas, e neste caso nós dizemos que elas são coplanares coincidentes. Para ficar mais clara esta ideia, eu quero olhar para este cubo que está aqui do lado. Veja, esta reta aqui que eu estou destacando com uma setinha e esta reta aqui embaixo, que eu estou destacando com outra setinha atrás, no fundo do cubo, elas são retas reversas, porque elas não estão no mesmo plano. Agora, perceba que esta reta da face da frente e esta segunda reta aqui, que também é da face da frente do cubo, essas retas são coplanares, elas estão no mesmo plano. E perceba que elas são coplanares paralelas, porque elas não vão ter ponto em comum. Agora, esta reta aqui e esta reta aqui no alto desta face, elas também são coplanares, mas elas são coplanares concorrentes, porque elas têm este ponto em comum. Então esta é a ideia de enxergar retas no espaço em função da sua posição. Uma primeira proposição que está aí na tela é para justamente demonstrarmos isto. Se temos duas retas coplanares, então ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes, ou elas são coincidentes. Então vamos começar a demonstrar isso. Veja, se R1 interseção R2 for vazia, em outras palavras, se elas forem paralelas, então não tem nada para ser feito. Nada para se fazer e acabou. Já estaríamos numa das condições da tese.
Agora, se R1 interseção R2 não é vazia, então existe um ponto P pertencendo a esta interseção. Daí, perceba o seguinte: para eu escrever uma reta, basta ter um ponto da reta e um vetor diretor. O ponto da reta R1 eu tenho P. E o vetor diretor também eu tenho V1. Então eu posso escrever R1 como sendo este ponto P mais um conjunto W1, onde o W1 é o gerado pelo vetor V1. E de maneira similar, como este ponto pertence à reta R2, eu posso escrever R2 como sendo o ponto P mais um conjunto W2, onde esse W2 é o gerado pelo vetor V2, que é um dos vetores diretores da reta R2. Com isto, quem seria a interseção dessas duas retas? Seria o ponto P somado com a interseção de W1 e W2. Porque afinal, eu estou querendo pegar tudo que está em R1 e tudo que está em R2. Isto posto, eu quero observar o seguinte: como W1 e W2 são subespaços, W1 interseção W2 também é subespaço. E mais ainda, a dimensão de W1 interseção W2 tem que ser menor ou igual a 1. Porque como W1 interseção W2 está dentro de W1 e está dentro de W2, então a dimensão de W1 interseção W2, então a dimensão de W1 interseção W2 não pode ser maior que a dimensão de W1 e também não pode ser maior que a dimensão de W2. Ocorre que a dimensão de W1 é 1 e a dimensão de W2 também é 1. Logo, a dimensão de W1 interseção W2 não pode ser superior a 1. E neste caso, eu vou considerar duas possibilidades. Daí, eu tenho duas possibilidades. A primeira é a seguinte: a dimensão de W1 interseção W2 é 0. Neste caso, W1 interseção W2 é a origem e, portanto, R1 interseção R2 é um ponto. Logo, R1 e R2 só tem um ponto em comum, então elas são concorrentes. A segunda possibilidade é se a dimensão de W1 interseção W2 for igual a 1. Neste caso, considerando que W1 interseção W2 está dentro de W1 e está dentro de W2, e que a dimensão dos três espaços agora está sendo a mesma, eu teria o seguinte: W1 é igual a W1 interseção W2, e isso é igual a W2.
Logo, as retas R1 é igual à interseção de R1 com R2, e isso é igual ao próprio R2. Essa situação é o que nós dizemos que são retas coincidentes. E isso encerra a nossa demonstração. Agora vamos passar para uma segunda proposição, só que neste momento eu vou estar trabalhando com planos agora. Nós vimos as posições de retas e agora nós veremos as posições de planos. Então imagine que eu tenha dois planos dados por π1, que é composto pelo ponto P1 e tem como vetores base V1 e V2, e um plano π2, que é definido pelo ponto P2 e tem como vetores base V3 e V4, ambos planos em R3. Então, uma e somente uma das possibilidades a seguir pode ocorrer. A primeira é π1 interseção π2 ser igual ao vazio. Neste caso, eu vou dizer que eu tenho planos paralelos. A segunda é π1 interseção π2 é igual a uma reta. Neste caso, eu vou dizer que eu tenho planos concorrentes. E a terceira possibilidade é π1 interseção π2 ser igual ao próprio π1 ou ao próprio π2. E nesse caso, eu vou dizer que eu tenho planos coincidentes. Para demonstrarmos isso, novamente, eu vou considerar a possibilidade mais simples. Se a interseção de π1 e π2 for vazia, então nada há para se fazer. Porque nós já teríamos então planos paralelos. Então, acabaria o problema por aqui. Se a interseção de π1 e π2 for diferente do vazio, então eu vou pegar um ponto P do R3 que está nessa interseção. Daí, eu posso dizer que o plano π1 pode ser escrito como este ponto P mais um espaço W1, onde esse espaço W1 é o gerado por V1 e V2. O π2 também pode ser descrito por este ponto P, porque para descrever um plano eu preciso de um ponto e de seus vetores base. O ponto P é ponto de P1 e também é ponto de P2. Mais o espaço W2, onde W2 é o gerado agora pelos vetores V3 e V4. Daí, a interseção desses planos é dada por P mais a interseção de W1 e W2. E de maneira similar ao que foi feito na proposição 1, eu vou agora analisar a dimensão de W1 inter W2. Então, como W1 interseção W2 é subespaço, porque W1 e W2 são, e W1 interseção W2 está contido em W1, segue que a dimensão de W1 interseção W2 é menor ou igual a 2. Na realidade, W1 inter W2 também está contido em W2. E a dimensão de W1 é a mesma que a dimensão de W2, que é 2. Logo, a interseção, por ser subespaço, só pode ter no máximo dimensão 2. E, neste caso, eu tenho três possibilidades. Ou ele tem dimensão 0, e aí tem que analisar o que acontece.
ou ele tem dimensão 1, ou ele vai ter dimensão 2. Então, a primeira possibilidade é a seguinte. A dimensão de W1 interseção W2 igual a 0. Daí, eu vou retomar a fórmula da dimensão da soma de subespaços. Então, a dimensão de W1 mais W2, que também é um subespaço, já que W1 e W2 são, é dada por dimensão de W1 mais dimensão de W2 menos a dimensão da interseção. Veja, a dimensão de W1 é 2, porque W1 é o subespaço gerado por V1 e V2. A dimensão de W2 é 2, porque W2 é o subespaço gerado por V3 e V4. E a dimensão da interseção, neste caso, eu estou considerando que é 0. Então, eu teria 2 mais 2, 4, menos 0, 4. E isto é absurdo, porque W1 mais W2 está dentro do R3. E a dimensão do R3 é 3. Logo, a dimensão de W1 mais W2 não poderia ser maior que a dimensão de R3. Então, essa primeira possibilidade não acontece nunca. A segunda possibilidade é a dimensão de W1 interseção W2 ser igual a 1. Neste caso, eu posso dizer que existe um vetor V de R3 não nulo, tal que W1 interseção W2 é gerado por este vetor. Logo, quando eu olho novamente para a interseção dos planos, isso dá o ponto P mais um subespaço gerado por um único vetor. E isto é uma reta. E a terceira possibilidade é se a dimensão de W1 interseção W2 for igual a 2. Neste caso, o que eu tenho é que W1 interseção W2 vai ser igual ao próprio W1, porque eles vão ter a mesma dimensão, e vai ser igual ao próprio W2, porque eles têm a mesma dimensão. Ou seja, π1 interseção π2 é igual ao próprio π1, igual ao próprio π2, e neste caso os planos são coincidentes, o que então encerra a nossa demonstração. Uma última proposição que não será demonstrada, mas a demonstração é de maneira bem parecida com o que a gente fez até agora, é a seguinte. Se eu tenho uma reta em um plano π em R3, uma e somente uma das possibilidades a seguir pode ocorrer. Ou a interseção da reta com este plano dá um ponto, e neste caso eu estou dizendo que a reta atravessa o plano. Ou a interseção da reta com este plano é vazia, e portanto eu estou dizendo que essa reta é paralela a todas as retas do plano. Ou a interseção da reta com o plano é vazio, e neste caso eu estou dizendo que a reta é reversa a todas as retas do plano. Ou a interseção da reta com o plano da própria reta, e neste caso a reta está dentro do plano. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.